Bom dia, pessoal. Mais uma aula de propulsão. Hoje estamos na aula 12. Vamos trabalhar logaritmo. Isso mesmo, chegou a hora de aparecer aqui em nossa aula o logaritmo. Quando a gente fala assim, muita gente já fica um pouquinho com medo, mas não precisa, porque é simples, né? Você sabendo das regrinhas, das propriedades, ele se torna bem simples. Nossa aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro eu vou dar a introdução de logaritmo e na outra aula da outra semana eu vou dar as propriedades, porque a gente vê mais direitinho, com calma, para não ficar muita coisa para uma aula só. Então vamos lá. Logaritmo, né? A gente chama por log. A gente pode escrever logaritmo, para não escrever essa palavra toda, a gente resume só com log, tá certo? Pronto, o que é um logaritmo? É uma função matemática que está baseada nas propriedades da potenciação. Então, se você sabe resolver potenciação, consequentemente você vai entender muito bem o logaritmo e exponenciação. O valor do logaritmo corresponde ao expoente que se deve elevar a uma determinada base. Vamos ver isso já já. Positiva e diferente de 1. Para que o resultado seja igual a um número positivo b. Para melhor compreender o conceito do logaritmo, faz-se necessária a observação da fórmula da equação logarítmica. Então, tá aqui a nossa formulazinha, né? O que a gente vai se basear para poder resolver os logaritmos. Então, aqui a gente tem um log e aqui a gente vai ter a nossa base. É um valor pequenininho que vai ficar aqui embaixo. A gente chama ele de base. Esse b vai ser um número maiorzinho, ó. Vocês estão vendo que ele tá um pouquinho maior do que o a, né? Esse b aqui a gente chama de logaritmando. Igual a esse x que é o logaritmo, é o que a gente vai descobrir, é o resultado que a gente quer saber. Então, a gente chama de logaritmo. Então, isso aqui que eu acabei de dizer a vocês corresponde a isso aqui. É como se a gente estivesse resolvendo uma potência. O a elevado a x é igual a b. Então, nós vamos ver daqui a pouco a relação desses dois aqui. Como eu falei, né, o a pequenininho é a base, que deve ser maior do que zero. Ó. Esse a pequenininho aqui, ele não pode ser número negativo, tá? Ele tem que ser maior do que zero. Também não pode ser zero, tem que ser maior. E diferente de 1, também não pode ser 1. O b, que é esse valor aqui, o logaritmando, sempre que sendo que b deve ser maior que zero e b aqui, ó, a representação b maior que zero. Esse b aqui também não pode ser negativo. Quando a gente fala b maior que zero, são números que não podem ser negativo, é acima de zero. Nesse caso, também não pode ser o zero, né? Porque não tem o igual aqui embaixo, então esse b tem que ser números positivos, maiores que zero. E o x é o logaritmo, é o valor que a gente vai descobrir. Tá? Olha, minha gente, hoje eu não tô com a mesinha de escrever aqui. Aí eu vou ficar só explicando pelo slide, tá? Então eu vou tentar explicar com mais calma. Vamos lá. Observação. Quando nós escrevemos a base, que é aquele azinho aqui, ó, esse azinho aqui, quando a gente não escreve ele, significa que ele é igual a 10. A gente chama base 10 ou logaritmo na base decimal. Normalmente a gente fala logaritmo na base 10, tá bom? Então, aqui a gente vai ver um exemplo de cada um desses que a gente acabou de ver agora há pouco. Como é que eu vou calcular esses logaritmos aqui? Ó, logaritmo de 3, a base é 3, o logaritmando é 81 e o meu logaritmo é 4. Então, isso aqui eu posso transformar numa potência, não é? Que é isso aqui, ó, que eu disse a vocês que a gente ia ver. Isso é igual a uma potência, né? Então, a gente vai ver esse exemplo com números aqui. O que é que a gente faz para resolver? A gente vai fazer tipo uma letra E deitada. A gente vai pegar esse 3, elevar a 4, ó, quando eu faço assim é porque eu não tô com a caneta, a gente faz assim, ó.
3 elevado a 4 igual a 81. Forma tipo uma letra E. Quando a gente pega uma caneta e faz assim, ó. 3 elevado a 4 igual a 81. Então, o logaritmo se resolve dessa forma. Você pega a base, eleva ao logaritmo, que é 4, e iguala a 81. Olha aqui o que eu estou fazendo. 3 elevado a 4 igual a 81. Se você fizer 3, 4 vezes, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, você vai ver que dá 81. Então, ó, isso é igualzinho a isso aqui. Entenderam? Logaritmo é a mesma coisa da potência. Então, é assim que a gente vai fazer. Esse é uma regrinha. Esse elevado a esse igual a esse. Então, lembrem disso que a gente vai fazer já já mais vezes. Aqui tem um exemplo, ó, log, o logaritmando é 100 e o logaritmo é 2. Mas cadê a base? Eu não estou vendo aqui nenhum número não, mas tem. Lembra aqui? Aqui em cima, ó. Quando a base não aparecer, ela vai ser igual a 10. Então, aqui é como se tivesse um 10, só que a gente não escreve. No logaritmo, a base 10, a gente não escreve. Então, quando ela não tiver aqui, é porque eu sei que é uma base 10. Então, imagine o número 10 aqui. 10 elevado a 2 igual a 100. Olha aqui, a mesma regra que a gente utilizou aqui, utiliza aqui. Aqui a gente imagina que tem um 10. 10 elevado a 2 igual a 100. Então, é aqui, ó, 10 elevado a 2 igual a 100. Então, se a gente fizer 10 duas vezes, 10 vezes 10, a gente vai ver que dá 100. Então, tem relação aqui, né? Dá certinho. E aqui a gente tem outro exemplo, né, de logaritmo. A base é 2, o logaritmo é 10 e o logaritmando é 1024. Então, como é que a gente faz isso? 2 elevado a 10 igual a 1024. Olha aqui, 2 elevado a 10 igual a 1024. Se você pegar aí o seu celular, sua calculadora e multiplicar esse número 2 10 vezes, você vai ver que dá esse resultado, tá bom? Então, essa é a lógica, a base que a gente tem que ter para poder resolver o logaritmo. Aqui tem alguns casos particulares de logaritmo, né? Que aqui, ó, quando o meu logaritmando for 1, o que é que acontece? O meu resultado vai dar 0. Mas por que vai dar 0? Porque vamos fazer a propriedade. 8 elevado a 0 vai ser igual a 1. A gente sabe que todo número elevado a 0 é 1. Então, nós temos que o logaritmo, quando o logaritmando for 1, o meu resultado vai ser sempre 0. Então, toda vez que você vê não importa esse número aqui embaixo não, nossa base não importa. Se o logaritmando for 1, você já bota a resposta lá, 0, tá bom? Aqui a gente tem outro exemplo, um caso particular de logaritmo. Quando a minha base for igual ao meu logaritmando, ó, aqui é 5 e aqui também é 5. O que é que acontece? A minha resposta sempre vai dar 1. Se por acaso aqui fosse 6 e aqui fosse 6, a minha resposta era 1 também. Se fosse 8 e aqui 8, minha resposta era 1 também. Por quê? Vamos aplicar a regra de logaritmo. 5 elevado a 1 é igual a 5. Olha aqui. 5 elevado a 1 não é igual a 5? É. Então, por isso que essa resposta aqui tem que ser 1, tá bom? Então, são esses casos particulares, tá? Que a gente vai ter que lembrar. Sempre que esse logaritmando for 1, a resposta vai dar 0. Quando a base for igual ao logaritmando, meu resultado vai ser 1. Lembrem desses detalhes, tá bem? Vamos lá. Outra coisa, deixa eu lembrar aqui a vocês. Se a base for 10, log de 10 na base 10 e aqui também for um 10, a resposta também vai dar 1. Se aqui vir, quando é 10 não aparece, né? Você sabe que apaga, vai ficar tipo assim, não vai mostrar. E aqui for um 10, então base 10, logaritmando 10, a resposta vai ser 1. Estou querendo mostrar isso aqui porque mais para frente a gente vai ver um exemplo desse também. Então, sempre que aqui for igual, ó, a resposta é 1.
Como resolver um logaritmo? Então, vamos fazer nosso primeiro exemplo. Nesses casos anteriores, a gente já deu o valor do logaritmo 4, aqui foi 2, aqui foi 10, só que aqui a gente não vai ter, a gente vai descobrir quanto vale o meu logaritmo. Então, vamos fazer um exemplo com esse aqui. Log de base 3 e o logaritmando 243. E aí, qual a resposta disso aí? Qual o meu logaritmo? Qual o resultado? Então, como é que a gente vai fazer? Aplicar a definição para transformar o logaritmo em equação exponencial. Pronto, ó. O que é que vamos fazer? Fazer uma igualdade. Nós vamos pegar a nossa questão, tá aqui nossa questão, ó. Escrevi ela aqui do mesmo jeito. E a gente vai descobrir quanto vale o logaritmo. Então, é igual a x. Não sei quanto é. Então, você bota igual a x toda vez, tá bom? Pega aqui a perguntinha aqui de cima. Igual a x. Sempre deixa igual a x. Ou qualquer outra letra. A gente usa o x, né? Então, o que a gente vai fazer para resolver isso? Aquela regrinha que eu falei a vocês que formam a letra E. Como se fosse uma letra E. 3 elevado a x igual a 243. Olha aqui o que eu acabei de dizer. 3 elevado a x igual a 243. Tá aqui, ó. 3 elevado a x igual a 243. Então, ó, fizemos a primeira parte. E agora, como é que eu vou descobrir esse x? Quanto vale esse x? Não sei se vocês lembram de regra de potência, mas se aqui a base é 3, esse número grande aqui é 3 e o expoente é x, né? A gente vai fazer com que esse número se transforme em um número com a base 3 também. Aqui tem que aparecer o número 3 e algum expoente ali em cima. A gente tem que igualar as bases de uma potência. Então, o que é que eu faço? Ó, igualar as bases quando possível. O que é que eu fiz? Peguei esse número, coloquei aqui. E 243 é 3 quantas vezes? Eu vou até escrever aqui isso para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever aqui. 243. Não, eu vou passar um traço aqui também, porque fica mais fácil de você visualizar. A gente vai fazer o mínimo múltiplo comum. Minha gente, mínimo múltiplo comum, que você já sabe fazer. 243 é um número que dá para dividir por 3. 243 dividido por 3 vai dar 81. Aí você bota aqui dividido por 3. Não vai ficar muito organizado aqui não, minha gente, porque eu estou fazendo essa pequena gambiarra. Mas vamos lá. 243 dividido por 3 dá 81. Pronto. 81 também é um número que dá para dividir por 3. Então, eu divido aqui por 3 também. E aí, deixa eu tentar pegar aqui essa parte aqui e vou colocar numa caixa de texto, porque a gente não precisa ficar pulando linha, tá? Deixa eu organizar aqui melhor. Pronto. Não fica menos do que isso, não. Então, vamos lá. 81 dividido por 3 dá 27. Eita, 27 também dá para dividir por 3, não é? Aí você vem aqui e divide por 3, que vai dar 9. Deixa eu organizar aqui, minha gente. Hoje sem a mesinha fica difícil, mas dá pra gente fazer. Vamos lá. Deixa eu só organizar esse tracinho, aumentar ele. Vamos lá. Pronto, então, ó, 9 também é um número que dá para dividir por 3. Aí você divide aqui por 3. Ó, quando eu dou espaço, ele volta. Mas tudo bem, a gente organiza aqui. Pronto, então, vai dar 9 dividido por 3 vai dar 3, né, minha gente? 9 dividido por 3, 3. Então, você vem aqui e bota o número 3. 3 também é um número que dá para dividir por 3, que dá quanto a resposta? 1. Então, você vai fazer o mínimo múltiplo comum. Tá aqui, o mínimo múltiplo comum. Aí, o que é que acontece aqui? Esse 3, ele apareceu quantas vezes? Ó, 1, 2, 3, 4
5. Então, para dar esse número 243, esse número 3 apareceu aqui 5 vezes. Então, isso quer dizer o que para mim? Deixa eu colocar o slide maior. O que é que isso aqui quer dizer para mim? Que o número 243 é 3, 5 vezes. Olha aqui, o número 3, 5 vezes. Então, a gente quer deixar na base 3. Então, a gente faz isso, decompõe em números primos, tá? A gente vai fazer esse mínimo múltiplo comum. Ótimo, é só pegar esse número, minha gente, sair dividindo, tentando deixar nessa base aqui também. Se aqui fosse um 2, você tentava fazer com que aquilo ali ficasse na base 2. Não é o caso que esse número não divide, né? Por 2. É exato. Mas, enfim. Então, aqui a gente repetiu 3 elevado a x igual. Esse número eu decompus em números primos, está aqui. Aí ficou 3, 5 vezes. Ótimo. O que acontece agora? Bases iguais, 3 e 3, eu só pego o expoente. X igual a 5. Então, a minha resposta é 5. O valor de x, o meu logaritmo, é 5. Certo? Então, se vocês não lembrarem essa parte aqui, vocês me falem que a gente tenta rever essa parte de mínimo múltiplo comum em outra aula. Eu não lembro se eu já fiz, mas de toda forma a gente revê esse assunto aqui, tá bom? Mas é importante vocês saberem para poder fazer essa parte aqui da decomposição desse número para deixar na mesma base, tá bem? Vamos lá. Outro exemplo. Nesse exemplo aqui, ele é muito parecido com esse, vocês vão ter que decompor também, desse jeito aqui. Só que o número é menor, né? Só que aqui a gente tem uma divisão, e aí tem uma regra para divisão, né? A gente tem como transformar isso aqui numa potência, esse número aqui se transformar numa potência. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Calcule o logaritmo a seguir. Então, tá aqui o logaritmo. A pergunta, eu quero saber quanto vale isso. Qual é o resultado desse logaritmo? Então, a gente iguala a x, tá bom? Ó, peguei aqui e igualei a x. Sempre que eu for descobrir o logaritmo, eu faço isso, igualo a x. Pronto, então aquela regrinha que a gente já sabe que forma é 2 elevado a x igual a 1 sobre 8. Tá aqui, ó, 2 elevado a x igual a 1 sobre 8. Mas eu não quero deixar em forma de fração aqui não, ó. Eu quero deixar o número inteiro sem ser em forma de fração. Como é que eu faço para esse 8 subir aqui para cima? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar ele para cima e elevar a menos 1. Isso mesmo. Aqui na frente, aqui em cima, o expoente de 8 é 1. Só que a gente não está vendo, ele não aparece, mas aqui tem 1. Quando eu coloco ele para cima, ele fica negativo, ele inverte o sinal. Também, eu acredito que eu já mostrei isso aqui a vocês. Então, ó, 2 elevado a x é igual. Trouxe o 8 para cima, tá? Aqui esse 1 sai, né? Porque eu botei o 8 para cima. 8 elevado a menos 1. Como eu coloquei ele para cima, ele ficou elevado a menos 1. Certo? Pronto. Aí, o que é que eu fiz aqui agora, ó? 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 3. Mas por quê, professora? Lembra que aqui a gente deixou esse número na base 3 para ficar igual a essa base? Então, a gente tem que transformar esse 8 numa base 2. Tem que deixar ele aqui um 2 e elevar algum expoente. Então, vou mostrar aqui de novo a vocês. Vamos lá, inserir caixa de texto. Vamos fazer uma decomposição com o número 8. Deixa eu colocar aqui também a listrinha. Pronto, então vamos lá. 8, né? 8 é um número que dá para dividir por quanto? 8 é um número que dá para dividir por 2. Por que eu penso em 2? Porque eu quero transformar o 8 numa base 2, para ficar parecido com esse 2 aqui. Então, 8 dividido por 2, a gente sabe quanto vale. A gente sabe que vale 4. 4 também é um número que dá para dividir por 2. Que vai dar quanto? 2. Né? 2 também é um número que dá para dividir por 2, que vai dar quanto? 1.
Pronto, acabou. Então, 8 é o número 2 multiplicado quantas vezes? 1, 2, 3. Então, 8, vou escrever aqui embaixo para vocês verem. 8 é igual a 2. Deixa eu ver se aqui tem como eu colocar. Não tem. Mas aqui, ó, em cima vai estar o número 3. É porque aqui não aparece, minha gente. Tão ruim não poder colocar digitar, escrever. Pronto, 2 elevado a 3, tá bom? 8 é a mesma coisa de 2, 3 vezes. Então, tá aqui o resultado de 8 quando eu decompus em números primos, no MMC. Mas por que, professora, ficou esse menos aqui na frente? Por que, minha gente? Por causa do menos 1. Não tinha um menos 1 aqui? Aí eu só deixei o menos do mesmo jeito e acrescentei o número 3, que é esse 3 que está aqui. Ok? Ele vai ficar negativo sim, porque eu vou multiplicar esse 3 por esse menos 1. Então, a resposta vai ficar menos 3. Tá? Então, como as bases estão iguais, o que é que acontece? Iguala aos expoentes. X é igual a menos 3. Então, pronto, encontramos a nossa resposta. O x é igual a menos 3. Tá bem? As propriedades iremos ver em outra aula. Porém, eu vou mandar esse material para vocês, já para vocês irem dando uma olhadinha. Ó. Tem algumas propriedades aqui que a gente vai trabalhar passo a passo com alguns exemplos para vocês entenderem, tá bem? Para não ficar muito grande esse vídeo, para vocês tentarem assistir mais de uma vez se forem necessário, aí eu vou parar por aqui, tá bom? Mas qualquer dúvida, entre em contato que a gente tira essas dúvidas, se possível, na próxima aula ou durante as aulas de matemática mesmo, tá bem? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.